canal You Can Go Bike, entrando ao vivo para a nossa primeira live especial da semana You Can Go Bike. Eu quero começar falando para vocês que eu criei esta semana You Can Go Bike graças à quantidade de perguntas e contatos que eu tenho recebido pelos nossos canais no Instagram, no YouTube e também no Facebook. E aí eu resolvi reunir todas essas dúvidas numa semana com uma programação super especial que envolve 3 aulas e 3 lives com convidados muito bacanas, meus amigos todos, que vão trazer informações referentes a pedalar na Itália. Você que ama o ciclismo, que já pensou em pedalar na Europa, já pensou em pedalar na Itália, aqui você encontra informações tanto sobre ciclismo como ciclismo na Itália. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Fabrício Macanhã. Tudo bom? Aê, chegou! Deixa eu enquadrar aqui minha câmera, que agora a gente está dividindo a tela. Mostrar aqui o cenário da semana You Can Go Bike, com fotos da Itália, minha bike aqui atrás, meu capacete italiano, minhas garrafinhas italianas, minhas malhas especiais aqui, ó, Macanhã, uma As clássica minhas estão um pouco. antiga Liquigás, uma malha rosa. Eu não tenho tão organizado assim, mas as minhas coisas estão meio na sala de casa, como tu pode ver, né? Tenho Não, 2 bicicletas ali, então. isso aí, cara. Isso aí, que bom, fico bem feliz, agradeço demais aí a tua participação nessa nossa semana You Can Go Bike. Faz tempo que eu estou pensando em te convidar para a gente trocar informações e Que é isso, eu que conhecimentos, agradeço o convite. porque, na verdade, tu é um cara que tem uma experiência internacional e é o Ah, que a gente está propondo aqui nos canais You Can Go Bike, né? Apesar da relação toda que eu tenho com o ciclismo, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi justamente o ciclismo na Itália, na Europa. E aí eu conversando hum, com alguns amigos nos últimos tempos, eles começaram a me provocar, né, e fazer perguntas, mas por que tu não conta isso para as outras pessoas, como é, como não é? E aí eu resolvi sim, criar os canais aqui You Can Go Bike. Tenho recebido muitas perguntas, como eu falei, e hoje, essa semana, sim. então, serve um pouco para isso. Mas, queria dizer, então, que a gente se conhece aqui da Serra Gaúcha, né? E a De gente já pedalar teve junto a aí. oportunidade de pedalar juntos. A gente tem vários amigos em comum aí do ciclismo, mas eu gostaria que tu te apresentasse aí, para começo de conversa, tu falasse um pouquinho da tua história no ciclismo. Né? Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? E eu agradeço o convite que me fez, fico lisonjeado de participar de falar de um assunto que eu gosto, atualmente sou entusiasta da bike, né? Eu, como o Lissandro falou, eu já tive a oportunidade de pedalar várias vezes, fora do país, eu sou ciclista desde meus 13 anos, né? E ao contrário do que meu Insta pessoal possa mostrar, eu não vivo de bicicleta, apesar de só ter bicicleta lá. Eu sou médico formado, né? Mas eu tenho bom conteúdo de bicicleta ali, praticamente. E eu comecei no ciclismo, que nem eu te falei, há uns 13 anos de idade, acredito. Eu lembro que na época tinha o Campeonato Caxiense de Ciclismo, que era uma competição organizada pelo Ivan Zene junto com a Federação Gaúcha de Ciclismo. E eu lembro Lembro de ter disso, ido com. Lembra disso? lembro Tinha disso. uma. Na época que chamava a perimetral ali embaixo, ainda de Via Vêneto. Uhum. Era conhecida como a Via Vêneto. E tinha. Eu lembro que meu pai me levou a assistir uma competição dessas. E na época eu fiquei. Achei o máximo, aquele pessoal andando em agrupado e coisa e tal, e o colorido das bicicletas e tudo. Eu lembro, era um gurizão de. E logo em seguida fui atrás de ver, a gente era sócio do Recreio da Juventude, e o Recreio da Juventude tinha uma equipe na época, que era uma equipe até bem forte, bem representada. E aí fui atrás de ver, entrei na equipe e tudo mais, e eu lembro que ganhei minha primeira bicicleta, né, nessa época ali, e logo de cara o Ivan me convidou
participar de um evento, de uma corrida e coisa e tal. Eu lembro que fui participar e na minha primeira corrida consegui fazer alguns pontos aqui embaixo no queixo. Consegui cair na primeira corrida, né? Mas tudo isso somado à falta de experiência, né? E que a gente vai adquirindo. E ao longo do tempo a gente veio só somando, só evoluindo, só participando de eventos cada vez, não digo maiores, mas o que era possível na época, né? Sempre foi um. Hoje em dia as coisas estão muito mais próximas da gente, a gente consegue fazer muito mais, consegue ter acesso a equipamento, a essas viagens, mesmo as viagens internas aqui, né? E na época era uma coisa que era mais difícil, mas a gente fez também alguma coisa. Isso aí. Legal, meu, legal. Bom saber do histórico, porque às vezes a gente se encontra na estrada e sabe que as pessoas têm uma experiência, um histórico, mas não conhece a dimensão, né, da história de cada um, com, claro, exceções de pessoas que se conhecem já há muitos anos, que não é É, o nosso caso aqui. eu Mas, lembro que o Ivan levou a gente a competir também. Cara, eu tinha 14 para 15 anos, eu acho que eu subi a primeira vez a Serra do Rio do Rastro, cara. caramba, Com uau! 14, 15 anos, com uma bicicleta de aço, É e eu isso lembro que eu aí. usava 42,21 de metragem. Hoje em dia, olhando, eu não sei como é que fazia isso, cara. Hoje em dia, com 36, 32, consigo me arrastar. Mas quando o cara é jovem é outra coisa, né? Outra Não dimensão. sei como fazia, né? A gente foi competir 3 anos no Uruguai, que era uma prova da qual o Ivan tinha alguns contatos, que hoje em dia ela é extinguida, ela era bem de amador, mas era a Volta Ciclística da cidade de Rivera. Rivera nem era esse centro De de turismo que é compras que hoje. é hoje em dia, era um vilarejo ali. E a gente corria 4 etapas na época da Páscoa. Era muito divertido. Para quem era, vamos dizer, criança, adolescente, 15 anos, 16 anos, era o máximo poder participar de eventos assim, sabe? Então, foram Internacionais, experiências que foram praticamente. isso, que foram se somando, sabe? Que foram criando o que tu sente, o que tu é hoje em dia, né? Tudo esse somatório de coisas que formam as pessoas, né? Claro, esse repertório todo que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Mas Isso é me muito legal. fala, muito legal, né? Tu chegou a te afastar algum tempo assim do ciclismo, quando estava estudando medicina, no início da carreira, ou tu sempre conseguiu levar junto assim? Cara, assim, da parte de correr, sim. Por quê? Porque chega um certo momento em que tu não consegue acompanhar o nível que tu te encontrava, porque, afinal de contas, a gente é difícil, um ou outro que dentro do nosso país, infelizmente, se destaca ao ponto de viver de esporte, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Então, das corridas, sim, mas de andar, de treinar, de me encontrar com uma turma com a qual eu pedalava na época, praticamente nunca deixei. Menos uma, 2 vezes por semana a gente sempre fazia algo, né? Sempre tinha aquela pedalada do sábado que até hoje tem, né? Que sai da praça aqui na Sim, frente da praça central, né? Da cidade. catedral. Então, até hoje tem. Então, há anos que isso aí se perpetua. E é legal que vai aparecendo gente nova a todo momento, né? Uhum. Pois é. Mas eu de deixar, nunca deixei. Mas só das competições, porque elas sim exigem uma dedicação, um treinamento maior para que tu realmente consiga ter alguma chance ou mesmo até aguentar, né? Porque muitas vezes só o fato de terminar já, para quem tem esse nível de treinamento, já é bastante. Pois é, dependendo da prova, né? Chegar, Não, pelo menos não passar tem um vergonha. nível de acompanhar. Não digo nem passar vergonha, porque eu acho que hoje em dia eu não vejo por esse lado. Mas a questão de conseguir terminar, entendeu? Tu Sim, não precisa, exato, exato. sabe que não tem o nível de ganhar, mas ao Não, menos mas de terminar a terminar. prova mesmo. Terminar a prova É, mesmo, né? Eu acho que é uma isso questão aí. que tem que sim se levar em conta, né? Mas me conta a respeito agora que, na verdade, as pessoas, eu, na verdade, te convidei para mostrar para Hum, as pessoas. Eu já fui para a Itália, já pedalei na Itália, mas
tu tem um histórico muito maior que o meu em pedal internacional. E justamente estou te trazendo para quebrar um pouco essa mítica, esse mito, né, de que, nossa, mas vou até a Europa, daí eu vou pedalar, mas como é que se faz isso? Às vezes eu noto que as pessoas acham que isso é uma coisa impossível de se fazer. E a gente sabe que não é. Então, eu queria que tu me contasse qual foi a primeira vez que tu teve a ideia de pedalar na Europa. E por quê? Cara, Lisandro, assim, o ciclismo europeu sempre foi um ciclismo muito forte, né, em quem pedala, assim, porque era o que se passava, era o que se via, a gente acompanhava da mesma maneira que acompanha futebol aqui, tinha ídolos na minha época, ainda hoje tem ídolos do passado ainda que a gente se espelha. E eu morei na França em 2006, 2007, só que eu morei o período de inverno lá. E mesmo durante o inverno a gente via ainda via algumas provas. Eu morei perto de um local onde tinha provas de gravel na época, né? Então consegui assistir alguma coisa e sempre me deixou curioso. E a história do Tour de France, a questão de montanhas, coisa e tal, cara, eu viajei. Eu tenho uma tia que mora na Itália e a vez que eu morei lá viajei para aquela região ali de Tour, próximo a Turim. E eu fiz a travessia alpina. E eu fiz de ônibus aquela travessia na época. E, cara, aquilo ali me fascinou. Eu digo, tchê, no frio, se no frio isso aqui já é desse tamanho e é legal, bonito do jeito que é, eu digo, tu imagina isso aqui no verão, com bicicletas e tudo mais, que era o que se destinava, era o que a gente via. E nesse meio tempo conheci, por meio de revistas, voltei para cá, terminei meus estudos aqui, e começou a ter muita divulgação mais fácil pela internet das coisas. E eu acabei descobrindo a Etapa do Tour, que era um evento que hoje em dia ele tem Etapa do Tour para vários locais, e na época tinha na França, um ou outro fora da França só. E a primeira vez que eu fui foi em 2013. Eu tomei, eu digo, vou participar, vou querer participar de um evento assim, vou ver como é que faz. Procurei na internet, fui, me inscrevi. Fiz tudo sozinho. Regulei a passagem com hotel, coisa e tal, e fui. Participei da etapa de Annecy. Ela saía de Annecy, nos Alpes, dava toda uma volta nas regiões vizinhas de Annecy e terminava na montanha dentro de Annecy. Cara, nunca sofri, acho que poucas vezes sofri tanto na vida. Por não saber o que era, assim, por não saber o que esperar. A gente pedala aqui, tem uma ideia de montanha aqui, mas quando a gente pedala num local que te suga, que te cheio de pessoas, que tu sobe praticamente o tempo inteiro, tu não adianta ter toda a manha de pedalar junto de grupo, coisa e tal, porque praticamente tu pedala 120 quilômetros o tempo inteiro. E foi aquilo que aconteceu naquela vez, 2013. Mas foi um evento muito legal. Foi como primeira vez de experiência, foi muito bacana. Eu estava junto com 15 mil pessoas, né? São os eventos do Etape do Tour na França, eles adquirem um tamanho excepcional, um tamanho que 13 mil, 15 mil, 17 mil pessoas, acho que já foi o recorde desse evento, Desculpa, né? que ano foi E isso? 2013, 2013. Ah. 2013, isso. E voltei de lá, eu digo, cara, é muito legal participar e, ok, tive um primeiro contato com as montanhas lá fora, por meio de um evento assim. Eu digo, de repente é possível ir até o ano seguinte. E fui para a etapa 2014 e 15 ainda, né? E sempre com trajetos diferentes, eles pegam o etapa, ele sai junto, ele é chancelado pela mesma empresa que chancela o Tour de France. E no mesmo dia em que sai o trajeto do Tour de France, eles liberam o trajeto do Etapa do Tour, que é uma etapa, nada mais é do que uma etapa do Tour de France, liberada para amadores, né, dentro de um contexto de Gran Fondo, que é um evento que tem seu aspecto de prova, de corrida, mas tem muito ciclo amador. O que é o legal, porque a boa parte das pessoas são os cicloamadores.
né? Meia dúzia do pelotão, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas vão para lá para competir de uma forma séria. O resto vai para fazer etapa, para conhecer pessoas, para desfrutar do evento, o que é o legal, né? E fui para lá em 2014, que aí não foi Alpes, foi região de Pirineus, né? E fui para lá em 2015, que voltou aos Alpes. O legal do 2014 foi que eu tinha um período de férias programado para essa época ali. E o Etap sempre ocorre junto com o Tour de França, ocorre no mês de julho, então em pleno verão europeu. E eu tirei uma semana para ficar. A competição era junto a Lourdes, se eu não me engano, a cidade de Lourdes, nos Pirineus. Subia o Tourmalet e subia o Hautacam. E uma semana antes eu peguei e fiquei hospedado nos Alpes, ali, próximo a Briançon. Fiquei numa cidade que chama Les Deux Alpes, que foi onde o Marco Pantani ganhou o Tour de France em 98. Foi a etapa que ele ganhou, a etapa de Grenoble, Les Deux Alpes, que subiu o Galibier, no ataque do Galibier, ele desceu a Les Deux Alpes, subiu a montanha Les Deux Alpes e ganhou ali o Tour de France. Então, é uma cidade que praticamente respira ciclismo, tem monumentos ao Pantani lá e coisa e tal, é um lugar bem legal. E fiquei uma semana pedalando nos Alpes. Né? Então, aluguei um carro e todo dia eu saía da cidade onde eu estava e eu ia a um ponto. Eu digo, vou deixar o carro aqui, vou pedalar daqui, vou ver o que eu faço. E é muito legal que é uma coisa que a gente, olhando pela TV, não tem essa noção de que as montanhas ali, o que passa, o que é a etapa de montanha do Tour de França, elas são muito próximas uma das outras, né? Tu desce, tu sobe uma, tu desce outra, tu já intercala com uma outra. É um local muito fácil, muito legal de pedalar, porque tem uma variedade infinita de caminhos, né? E dali, depois fiquei a semana ali meio que pegando um preparo, podemos dizer assim, que em uma semana não se pega muito preparo, nada, mas se Uma acostuma um pouco. aclimatação. É uma aclimatação, isso aí, para ir fazer os Pirineus. E fui. Fizemos. Nesse ano eu fui com o Roberto que pedala comigo, seguido Roberto Harst, né? E fui com ele esse ano. Fizemos juntos ali. 2015 voltamos os dois para lá, de novo, para fazer outra etapa alpina. Cara, o evento etapa é muito bacana. Eu aconselho a quem puder, se não, não precisa fazer 3 vezes. Uma vez que fizer, já vai pegar uma experiência, vai pegar um gosto pela coisa muito interessante. Muito, o Roberto agora entrou ali, ó. Aí, Roberto, tá marcando território, né? Agora, muito legal, me chamou a atenção alguns pontos que tu falou. Vou abordar um pouquinho aqui minha história para ver como a gente tem histórias paralelas, né? Eu tenho uma família grande na Itália, porque meu avô veio de lá, né, enfim, na década de 20, e eu sempre fui para a Itália. Agora, a primeira vez que eu fui para a Itália, que foi em 2003, foi a primeira vez que eu fui para a Itália, né? Já tinha recebido alguns primos e tios aqui no Brasil, mas a primeira vez que eu fui para lá foi em 2013, eu fiquei 3 meses lá. Agora entrou ali para conversar com nós o Duda Passos. Duda é o pai do guri que é o mais novo campeão, o campeão pan-americano de downhill mais jovem, brasileiro, pan-americano. Duda Passos, pai do Leozinho. Mas, que massa, hein? Público qualificado. Mas só para te contextualizar, em 2013 eu vou para a Itália, fico 3 meses e eu chego praticamente junto com o início do Giro da Itália. Eu já era apaixonado por ciclismo, sempre pedalei a minha vida inteira aqui, né? E aí o que aconteceu é que eu começo a entrar naquele universo do Giro da Itália com muita força. Porque eu chegava na casa dos meus tios, dos meus primos, e todo mundo, todos os dias, estava com a televisão ligada, assistindo. Sim, normal. E o cara da vez era o Mario Cipollini, né?
E em 2003, se eu não me engano, o Pantani ainda não estava, não chegou a competir no Giro. Mas todo mundo já 2003, conhecia, ele todo faleceu em mundo já 2004. conhecia, é, todo mundo já conhecia o Pantani e dizia, esse cara vai Não, ser o cara, né? E aí, de não, fato, eu 2003, tá comecei... falando? Não. Oi? 2003, tá falando? 2013, eu tô falando. E 2003. aí, Não, é, eu acho que em 2004 ele entra de fato no Giro como profissional. não, o Pantani não. Não, o Pantani ganhou o Giro em 98. Ganhou o Giro em 98. Então eu acho que ele estava retomando. Eu acho que ele estava retomando depois de um acidente. Foi algo assim. Eu lembro que ele não Teve algum estava. incidente que ele deve ter Ah, saído desculpa, fora desculpa, e eu estou tudo. confundindo. Eu estou confundindo 10 anos. Eu estou falando em 93. Não em Ah, 98. tá. Não em 2013, 93. Eu tinha 20 93, anos sim, já. 93, É, sim, que em 94 ele entrou no Tour e foi exato. uma das principais cabeças no Tour, né? Exatamente. Foi isso. Foi em 93 que eu estou falando, não em 2013. Erro meu aí de linha do tempo. Foi em 93 que fui para a Itália a primeira vez. Sim. E aí, e aí o que, que acontece? Eu começo a cair, então, dentro daquele universo do ciclismo, enfim, do giro, e aí eu não saí mais, né? E aí, de cara, eu já saí comecei a ter os meus ídolos da época lá, o Cipollini, em seguida o Pantani, e aí a gente começou a entrar, de fato, nessa relação do ciclismo com a Itália. Mas, enfim, só queria te contextualizar, né? Hum. E dizer o seguinte, que me chamou a atenção, que tu falou, né? Olha, é legal ir para lá, ter experiência pelo menos uma vez na vida, é legal... Tu deu o teu exemplo, né? Que tu ficou lá uma semana, Hum. fez alguma aclimatação e depois participou de uma etapa, ou seja, 7 dias tem tudo a ver com o mote aqui do meu canal, que é 5 passos em 7 dias. Tu Não, falou que ficou lá uma semana e tu falou que passou por vários passos, né? não, Subindo um, descendo outro e e tal. isso, e só para te completar, cara, essa semana que eu fiquei lá, tava olhando agora aqui que as pessoas pedem, teve uma participante que pediu que tem 60 anos, se ela pode participar. Olha, eu acho que é totalmente factível, sabe? A etapa do Tour tem, como eu coloquei, tem 13 mil, 15 mil pessoas fazendo e tem pessoas desde seus 16, 15 anos que são jovens altamente top, de ponta, e tem pessoas de 80 anos fazendo também, sabe? Então, e que a gente encontra na estrada e que eles andam e que andam bem, entende? E que andam muito bem. E completando o que estava te comentando, essa semana que eu fiquei nos Alpes ali, meio que fazendo essa aclimatação, cara, é incrível assim que tem evento durante o verão, tem eventos. Às vezes tu tem que escolher o que tu quer ir, porque eles ocorrem no mesmo dia, né? Tem um evento que ocorre toda semana, para ter uma ideia, numa cidade que chama Bourg-d'Oisans. Bourg-d'Oisans, ela é a cidade que fica embaixo de Alpe d'Huez. A Alpe d'Huez é uma das montanhas mais clássicas do ciclismo, do Tour de France, né? Ela não é tão difícil, é uma montanha de 15 quilômetros com 21 curvas, né? A altitude dela ali de desnível é 1.200 metros, se eu não me engano. Cara, foi a primeira vez que eu fiz Alpe d'Huez. E eu fiz numa quarta de manhã, porque toda quarta de manhã tem um evento que sai de Bourg-d'Oisans a Alpe d'Huez. Eles te cobram 1 euro. 1 euro é cobrado para tu poder participar, né? Que é só para tomar o teu tempo, só para eles tomar o teu tempo, que eu digo, de tu fazer um tempo naquela montanha, de receber um chip, levar, chegar em cima e receber um certificado com o tempo que tu fez Alpe d'Huez, né? É uma montanha que durante o dia, sem evento nenhum no verão, tu encontra 300, 400 pessoas pedalando. É incrível, assim, então, se for para lá num período onde é verão, mesmo que não seja verão, mas que não esteja nevando, vamos botar assim, né, que na neve esses passos, a maioria ali são fechados, né, cara, tu tem que meio que decidir o que quer fazer, porque tem muita opção, tem muita E, opção. Tem eventos, não só a etapa do Tour, a Marmotte, que é um evento que é famoso também, ela ocorre por vezes na mesma data da etapa do Tour. Então, tu tem que escolher, ela ocorre na mesma época do Maratona do Dolomite, que ocorre na Itália também, sabe? Então, a variedade é muito grande.
né? Uhum. Mas vale muito a pena das pessoas, ao menos algum dia, quem gosta, quem tem essa, quem almeja essa conhecer, pedalar lá, conhecer esses locais que fizeram parte da história do ciclismo mesmo, que marcaram vitórias e que definiram campeões. Cara, é muito legal de passar, é muito bacana e vale muito a pena fazer, vale muito a pena aí, arriscar de. Isso aí. Vai terminar, qualquer um vai terminar. A ideia de. Isso a gente aprende com um pouco do tempo. A ideia de subir uma montanha, na verdade, tu não está competindo com ninguém, está competindo contigo mesmo. Então, arrumar o teu passo e conseguir chegar em cima, eu acho que essa é a maior vitória. Né? É Acho isso que aí. para qualquer um que vai, para qualquer um que gosta, eu acho que esse é o maior desafio. É um desafio consigo mesmo. Ao menos é dessa forma que hoje em dia eu encaro as coisas, né? Porque eu não tenho mais um nível nem tempo de treinamento para ser um atleta de ponta, né? Então eu encaro como uma dificuldade minha a ser vencida, como um desafio meu a ser vencido, sabe? Eu gosto de ir porque a gente conhece pessoas, conhece gente do mundo todo, né? Conversa com muitas pessoas e não precisa saber francês, não precisa saber italiano. As pessoas hoje em dia, o inglês é muito difundido, conversam com facilidade contigo. Então, eu acho que é uma experiência a se fazer. Quem curte o ciclismo, quem tem essa paixão assim por pedalar, que hoje em dia é uma coisa que a gente percebe que eu acho que nunca vi tanta bicicleta na rua que nem eu vejo hoje em dia, né? Sim, Então, quem fato. tem essa paixão, acho que é uma coisa a se fazer. Uhum. É um objetivo a se fazer. Não, é muito legal, Macanhão, tu tá falando tudo isso porque é bem o discurso que eu trago aqui nos canais You Can Go Bike. Eu bato sempre nessa tecla de que existe um pouco de mito sobre subir montanha pedalando, né? A gente sabe que é possível, né? Eu falo isso frequentemente, é possível, gente de todas as idades. A última vez que eu fui para lá em 2019, que eu subi um dos passos, que eu fui acompanhar 2 etapas do Giro da Itália, eu vi crianças subindo, crianças de 7, 8 anos, né, subindo, pedalando com os pais, eu vi Sim, sim, pessoas de vai. mais idade, eu vejo cicloturistas, né, já possivelmente aposentados, com mais de 70 anos pedalando, subindo os Sim, passos, sim. seja com bicicletas convencionais, sejam hoje as bicicletas de pedal assistido, né, com motor elétrico, Da que elétrica estão virando uma assistida, né? febre, estão virando uma É febre na bacana. Europa, estão trazendo de volta muita gente que havia parado, né, de fazer esses exercícios, esses passos, por exemplo. E eu acho muito legal de trazer, porque é o que eu estou vendendo, entre aspas, aqui, é essa Uhum. experiência, é justamente essa experiência. Eu acho que quem foi, tu é a prova disso, eu também, quem foi uma vez, volta, quer ir de novo, porque ver o quanto essa experiência de fato é rica, né? Só viajar, sair do país já é uma experiência muito rica, uma experiência cultural, uma experiência Sim, inesquecível, sim. né? E aí, Não tem preço, isso tem valor. é, ainda por cima, ter essa experiência de se conectar com uma coisa que de fato você ama, né, que é o ciclismo, que é pedalar, e ainda por cima encontrar toda aquela infraestrutura, como tu citaste aí, de ter um evento semanal, a gente chega nos passos, a gente encontra ciclistas do mundo inteiro fazendo a mesma coisa que você está fazendo, e a gente se ajuda a subir aquele passo, aquela montanha, chegar lá em cima, a gente toma um café junto, a gente toma uma cerveja junto, e é muito, muito legal isso, né? E a gente vê o É, quão as pessoas vivem isso lá na Europa, né, Macanhã? o bacana é que as pessoas fazem aquela ideia que tu mostrou, de cada um faz no seu tempo e conversa com todo mundo enquanto está ali, sabe? É bem interessante. E para quem vai fazer um evento tipo o Etap, tipo a maratona, que elas são eventos de gran fondo, né? Eu acho que a pessoa acaba pegando um gosto por aquilo, sabe? Eu acabei voltando lá depois de 2015. Eu lembro que em 2017 eu me inscrevi para fazer a maratona.
Só que a maratona ela funciona com uma pré-inscrição, né? É um dia só nos Dolomitas, na Itália, e não tem um espaço para tanta gente. Eles, ao menos o que eu sei, eles recebem 40 mil, quase 50 mil pré-inscrições e eles liberam para 9 mil pessoas fazerem. Então, tu precisa meio que ser aceito. Então, eu lembro que em 2017 eu não fui aceito, ao menos não fui selecionado para competir. E eu tinha já programado as minhas férias para aquele período. Eu digo, o que que eu vou fazer então? Eu digo, por que não ir para lá e para lá? Aí eu peguei, viajei e meu pai, viajamos a Veneza, e em Veneza mesmo, um pouco mais para cima, não lembro qual cidade era, acho que Treviso, a gente alugou um carro, e eu fiz de Treviso, então, até Briançon, na França, de bicicleta, durante uma semana. Então, passando por Alpes Dolomitas, por Suíça, por algum pedacinho da Alemanha ali, passando por França. Áustria, não? Áustria, acho que passei de carro, eu não Passou lembro, mas perto, passou perto. é próximo ao Stelvio ali, né, a região da Áustria ali, né. É a E, Suíça. cara, é bem possível, sabe? É bem possível. Tem a Alexandra de Grande está pedindo que ela tem uma dúvida Pois se ela é, leva bike ou aluga, né? Eu tem sempre várias. levei a minha, né? Eu sempre levei a minha. Por quê? Porque quando eu vai fazer um evento desses de mais tempo, mais demorado, que ele exige uma certa performance, eu acho que é legal tu estar habituado. É como correr com um tênis novo, né? Então, eu acho que vai te cansar, vai dar bolha nos pés, vai mais duro e tudo. Então, é melhor aquele tênis da qual tu já está acostumado, aquela bicicleta que já conhece, que já está para o teu tamanho. Mas hoje em dia tem uma opção muito grande de aluguel de bikes lá fora. E se Pois é, aluga muito a bicicleta, se é. aluga muito, porque levar a bicicleta é meio que é uma mão, eu costumo dizer que é a parte ruim que ninguém enxerga, né? É a parte ruim que ninguém vê, porque todo mundo olha para o teu Instagram hoje em dia, vê fotos e só te vê bem com com a bicicleta montada. Agora, toda a mão, todo o trabalho de levar em avião, passar em aeroporto, passar em alfândega, ir trem, ir com uma mala gigante e tudo, andar para lá e para cá e subir cordão com elas, isso aí ninguém vê e é o que ninguém te conta, né? Exato, exato. Pois é uma dúvida. Eu já vou começar a abordar algumas perguntas aqui. Quero primeiro deixar já um abraço para o Eduardo Matos de Pelotas, o Itamar Bastos de Alagoas, para ver o tamanho da abrangência do nosso canal aqui. O Muito Maurício legal. também de Caxias aqui, e todas as pessoas que a gente conhece que estão entrando aí. E a gente tem praticamente 3 pessoas que perguntaram. Foi o Itamar, perguntando como alugar bike na Itália, o Márcio Bonotto também, sobre se tinha alguma dica de alugar. E aí a Alexandra agora também perguntou, né? Se leva ou se aluga. Eu acho que tu já respondeu uma parte. Eu concordo contigo. Eu já viajei com bicicleta, tenho mala bike. É complicado, mas tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Eu também já aluguei bicicleta lá, já pedalei com bicicleta emprestada lá, então já vivi um pouco de tudo. E eu sempre falo que vai depender, de fato, de uma decisão pessoal sempre, né? Porque eu já passei por todas essas possibilidades e às vezes, quando eu vou, por exemplo, para ficar pouco tempo e para fazer outras coisas, eu decido, não, eu não vou levar minha bicicleta, justamente pelo trabalho que dá esse transporte Sim, todo, né? sim. Mas, e às vezes é legal chegar lá e aí alugar. E aí uma coisa importante é, sim, descobrir exatamente um lugar que seja confiável e que tenha bicicletas de qualidade. Porque é É, muito fácil, sabe né, que a hoje em gente dia entrar numa tem. roubada também. Não, mas sabe que hoje em dia, o que eu percebi lá, vamos botar 2017 para cá, que é a época mais recente, 2013 eu não via tanto, mas 2017 para cá, é que, cara, tem hotéis que são bike friendly, né?
e que eles mesmos têm bicicletas para te alugar e são sempre bicicletas boas, são bicicletas, cara, às vezes tu não encontra às vezes para alugar, porque todo mundo já alugou, né? Então, a própria Maratona dos Dolomitas, a maior parte das pessoas que fazem a Maratona dos Dolomitas alugam bicicletas, e essas bicicletas são alugadas quase um ano antes. Uhum, Né? uhum, Então, e são bicicletas boas, a maioria é Pinarello com Ultra Endurance, né? Então uhum, são bicicletas uhum, de ponta, né? uhum. Elas têm o seu valor, sim, eu acredito que deve custar em torno de 80 euros dia, 100 euros dia deve custar. Ela, né, É, tem é, um certo valor é, é em torno para de alugar. 200 euros por 5 dias, uma semana, varia. Né? É, A o Duda própria ali está loja, falando do custo do transporte também. O custo do transporte, hoje em dia as companhias estão te cobrando. Hoje em dia elas cobram em torno de 100 dólares para levar um equipamento esportivo, né? Por trecho, né? Por trecho, o que se acaba se tornando caro, né? uhum, Sem contar que a volta é sempre bom, é uma dica boa de que fica, né? É sempre bom ter como comprovar que aquele equipamento é teu, né? Porque a gente tem uma receita federal que fiscaliza bem, uhum, né? uhum. No nosso país, os impostos são muito bem fiscalizados, É, então é, a entrada no país é sempre um pouco mais complicada. Mesmo que a bicicleta seja sua, você vai ter que explicar que ela é sua, né? Não é, é, e não adianta meio que mostrar fotos do Instagram que estava com ela 2, 3 anos atrás, porque não, precisa comprovar que ela nos pagou por aquilo, né? Então, exatamente, é, exatamente. essa é uma parte chata, né? Essa é a parte chata É, de levar o equipamento, mas é é, factível, mas vai ter que ter todo um jogo de cintura de saber lidar com uma mala grande. Vai exatamente, ter que saber. exatamente, exatamente. É É, complicado pegar trem com uma mala, ela fica no meio do corredor, ela atrapalha as outras pessoas, tu tem que estar perto para te poder, porque as pessoas, ela é a tua mala, ela não é dos outros, ela vai virar em cima dos outros, sabe? É meio chato, assim, mas dá para fazer. Eu sempre fiz com a minha, né? não, é possível, né? Eu falo assim que é possível, é uma decisão que a gente toma. Você imagina que eu já peguei voos que eu não fui cobrado para levar a bicicleta, desde que não ultrapassasse, ela era considerada como uma bagagem, né? Por exemplo, eu Sim. tinha lá 2 volumes de 32 quilos para levar, por exemplo, ou 23, Uhum. não lembro, né? Estando Sim. dentro desse limite, não tem problema. Uma bagagem de tamanho especial que vai ser despachada em outro setor, vai ser retirada em outro setor, Uhum. mas eu não paguei a mais por isso. Porém, essas questões de alfândega, elas são importantes para qualquer país que a gente viaja. A gente tem que, Sim, de sim. fato, ter essa relação de documentação, de impostos, de notas fiscais. Isso é uma dica que é importante as pessoas saberem, né? Que não é fácil, mesmo a gente sabe de histórias até de atletas profissionais que tiveram problemas, né, de entrar e sair de determinados países com seus equipamentos. Então, é uma dica que a gente sempre traz também para quem pretende viajar, né? Agora, é possível comprar bicicleta lá fora? É possível. Eu não sei onde é que tu comprou, eu sei que tu pedala com uma Vilhers Triestina, que é uma bicicleta italiana. Tu comprou lá essa bicicleta ou tu comprou aqui, Macanhã? Sim, essa minha eu comprei lá. Comprei, na verdade, eu tenho duas, né? Tenho duas Wheeler, né? E a minha Wheeler mais antiga, que eu sempre viajo com ela, eu comprei lá. Comprei em Turim em 2010, eu acho que foi. Uhum. 2010. E a outra não, a outra acabei importando, né? Ah, tá. Então é uma bike, é uma bike que eu não tenho mais, acho que nem tenho mais nota dela, não tenho mais alguma coisa que prove, né? Mas Entendi. sempre tenho que conversar com a alfândega, né? É. Eu tenho essa minha bicicleta aqui, é uma bicicleta também italiana. Eu tive a oportunidade de comprar e encomendar ela lá pessoalmente. É uma bike feita sob Hum, medida, né? O quadro feito sob medida para mim. Eu tirei as medidas e hum, depois, 2 meses depois, eu fui buscar ela. Já aproveitei para pedalar. Mas também eu mantenho toda a documentação dela em dia, desde que eu voltei, porque justamente é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Agora,
o que é importante que eu falo para as pessoas é que sim, eu paguei para, na época, eu tinha um câmbio um pouco mais favorável, eu comprei ela em 2019, eu Hum, paguei a metade do preço que eu pagaria de uma bicicleta sim, similar sim, aqui, né? Então, sim, sim. mesmo assim, vale a pena. E é uma coisa a ser considerada. É uma coisa a ser considerada. Mesmo hoje, com câmbio desfavorável, até muito mais desfavorável do que normal, né? Às vezes a gente precisa considerar os prós e contras de comprar uma bicicleta fora do país, né? Porque às vezes vale a pena, mesmo assim vale a pena, né? Uma bicicleta de qualidade, que no meu caso quadro feito sob medida, os Sim, componentes que sim, você sim. pode escolher de acordo com o seu nível de pedal e de acordo com os seus objetivos, é sempre interessante. E é possível. Uma outra coisa que eu digo, é possível? Sim, é muito possível. Né? Você vai ter, né? Eu tive que adquirir, que eu nem acabei comprando na Itália, uma mala bike, Sim, sim, vai para ter que poder viajar com transportar com ela de volta segurança, para cá. enfim. Mas são questões que a gente, cada um vai colocar na balança o que, que vale a pena, né, e o que, que não vale a pena. Mas é sempre interessante. Agora, É legal. é muito legal. É legal, Agora, assim, acho que me fala um desculpa pouco só te sobre. interromper. Fala, desculpa. Não, Não, desculpa, tu acaba aí a. eu ia só completar que eu acho que hoje em dia, com a relação de preço que a gente tem aqui, eu acho que é uma conta a ser feita hoje em dia, né? Se o material que você quer, você encontra aqui, eu acho que vale a pena fazer a conversão para dar uma olhada. Né? A Uhum, não ser que queira algo que não se encontra, né? A gente encontra coisa muito boa aqui hoje em dia, Pinarello, coisa, a sim, gente sabe que essas bicicletas estão custando uma pequena fortuna, né? sim, Algumas aí. exato. Então, eu acho que é uma conta a ser feita se você encontra um material aqui e ainda consegue pagar em algumas vezes, né? Já com Uhum, imposto embutido. Né? Agora, se fato. for um material que não, né, que não tem ou que deseja tanto, é uma marca que quer tanto que não encontra aqui, aí não tem outro jeito mesmo, aí vai ter que buscar lá fora, né? Sim, é fato. Não é verdade. Concordo contigo. Agora me fala sobre, porque aqui às vezes a gente recebe uma provocação das pessoas assim dizendo, olha, o Brasil também é muito legal para pedalar, né? E eu Hum, concordo. Eu sei que tu concorda também, né? A gente até hum. estava comentando, só para contextualizar, nós estamos aqui na Serra Gaúcha e a gente estava comentando outro dia, né? Como é lindo, como é legal pedalar aqui no Brasil também, apesar de tudo, né? Cara, eu acho aqui o local onde a gente está inserido aqui na Serra Gaúcha, cara, eu acho que é o local para quem curte pedal o mais legal que tem, por aqui. Né? Tem a Serra de Santa Catarina, é bacana ali, é legal de ir também, é legal de pedalar, mas como o local onde a gente está, a região da Serra Gaúcha, tem o pessoal ali da Pedalando no Sul, que está fazendo bastante eventos ali da Rota Romântica. Cara, esse último ano, particularmente, que eu andei sozinho treinando para um evento que eu fui agora em agosto, no Route. Então, o meu objetivo era treinar altimetria. Né? Então, eu andei por toda a região aqui. Eu andei a Gramado, eu andei em Nova Petrópolis, acho que mais de 30 vezes esse ano que passou. Eu andei aqui pela região de Feliz, Alto Feliz, São Vedelino, Salvador do Sul, Carlos Barbosa, Bento, Vale dos Vinhedos, Nova Roma do Sul, São Francisco de Paula. Cara, todos esses locais que eu falei não tem onde a gente não tem paisagem, a gente não pode se queixar muito. A gente, claro que não tem os picos nevados. Claro que a gente não está numa altitude muito, muito grande para pensar, mas se a gente botar nas devidas proporções, a gente não perde muito. Né? A gente perde talvez numa estrada e outra que tem que cuidar um pouco mais na questão da qualidade de asfalto, enfim, mas a educação do povo eu percebo que está mudando perto do quando eu comecei a pedalar, que era uma coisa muito era difícil você ver bicicletas na estrada ou mesmo no trânsito e com certeza tinha mais acidentes.
né? Hoje em dia eu vejo um respeito muito maior da parte dos motoristas, sabe? Que tem muito mais gente pedalando, então muito provável aquele rapaz que está de carro, aquele senhor que está de carro, tem filho, tem pai, tem irmão, tem mulher que pedala, então essas pessoas estão mais conscientes disso, né? E a nossa região é muito propícia para tal. Cara, eu acho que não tem, ao menos no estado aqui, com serra se falando, com região montanhosa, que a gente está falando no principal, um local tão bacana que nem o nosso, quanto essa região aqui. É muito bonito, é só a linha nova, é um lugar muito bacana de pedalar, né? Tem montanhas, o vale é muito recortado ali, é muito legal. Agora, praticamente todo o interior estão asfaltando, né? No interior, de novo, Flores da Cunha, Nova Pádua, Otávio Rocha. Que mais? Não, é muito Cara, legal mesmo. E a tanta gente tem, coisa, sabe? aliás, lugares, outras serras no Brasil, né? Tem São Paulo, tem Santa Catarina, que é maravilhoso também, tem São Paulo, tem Rio, tem Minas. Então a gente tem lugares que estão, claro, depois toda a questão aí do interior, né? Para quem pedala de mountain bike, de gravel, a gente tem um país que é sim maravilhoso. Mas isso não, obviamente, não impede Não, ninguém não, com certeza. de fazer, de ter essas experiências no exterior, porque isso só agrega, né? Só soma sempre pra Não, gente, né? eu acho que isso é legal, sabe? É legal, como eu te coloquei no início, de você conhecer, como eu comparo com a pessoa que gosta de futebol, né? Claro, o torcedor de futebol ele não tem a chance, por vezes, de jogar no Maracanã, mas se ele puder ir assistir um jogo lá, ele vai achar o máximo, entendeu? Então é mais ou menos traduzindo para o esporte que a gente faz a sensação de poder fazer. In loco, no mesmo local, não na mesma condição, por vezes, desses granfondos de estrada livre, fechada para ti, sem carro, sem movimento. Tem uma passagem que foi muito legal, eu acho que se o Roberto está assistindo, ele é capaz de comentar, que eu lembro que a gente estava na etapa de 2014, e embaixo de chuva a gente estava, porque aquele ano choveu bastante na França. E a gente a gente acabou ficando num grupo mais para trás do pelotão. Dispensa, acho que tinha umas 14 mil pessoas, 13 mil pessoas, não lembro. E a gente ficou num grupo mais para trás, do qual a gente acho que estava umas 50 pessoas, para te ter ideia. Era um grupo separado de umas 50 pessoas. E a gente passou rodando num plano, numa cidade do interior da França. Cara, as pessoas estavam na chuva, na beira da rua. Nós passamos como se fosse no centro da cidade, uma cidade pequena, 200 metros de cidade, eu acho. E as pessoas na chuva, no centro da cidade, com guarda-chuva, com sinos, com buzina, com berreiro. Cara, tu sente um pelotão profissional passando ali no meio, né? Mas o Roberto dizendo que foi terrível. Foi terrível, mas a experiência em si foi muito legal, né? Então, poder vivenciar isso numa condição muito similar à dos prós é fantástica, sabe? É fantástico. A gente subiu ao Alpe d'Huez em 2015 também, 2 dias antes de passar o Tour de França em Alpe d'Huez. Então, a montanha em si tinha 15 quilômetros de pessoas dispostas na montanha, como se fosse passar a corrida do Tour de França. E a gente passou nesse mesmo evento, que largava na quarta de manhã, só que aquele ano ele largou 2 dias antes, justamente para poder pegar o público lá. Então, a gente se inscreveu para competir, foi só aqueles 15 quilômetros. Cara, e foram 15 quilômetros com gente na beira do asfalto e berrando e jogando água e brincando contigo, sabe? Num clima muito amador, mas legal, assim, para quem curte a coisa, cara, como tá jogando uma pelada dentro do Maracanã com algumas pessoas Com assistindo, público, entendeu? com Com público, público, né? sabe? Que demais, que Muito demais. divertido, muito divertido. Macanhã, a gente está já se encaminhando para o final, mas eu queria saber quais são os teus próximos planos. Tu já tem algum plano internacional assim em mente para esse ano, para o ano que vem? Tu acabou de voltar, aliás, né, do Haute na Isso, França. isso, eu fui competir agora no Outroute, que era um evento. O Outroute é uma competição que ela existe já há 10 anos, e agora ela tem competições chanceladas mundo afora.
né? E esse ano eu fui competir no evento que fazia em comemoração aos 10 anos do lançamento, que era o evento dos Alpes, né? Então é algo que sai de... Esse ano saiu, volta e meia eles giram o trajeto, mas esse ano saiu de Megève, que era uma cidade próxima a Genebra, na França, e foi em direção a Nice, dá aproximadamente 900 quilômetros. Isso é feito em uma semana com cerca de 22, 21 mil metros de altimetria acumulado, né? E o bacana desse evento é que é um evento all inclusive, né? Ele é um evento all inclusive, então você paga uma vez, tem direito ao hotel, massagista, alimentação, o suporte mecânico, sabe? É uma maneira de se sentir meio que como um pró durante uma semana, né? E divide quarto com outras pessoas, né? Eu tive o prazer de dividir quarto com um britânico do qual fiz amizades com a, a equipe dele lá, enfim. Cara, é um evento que, se eu tivesse a facilidade de morar mais perto, eu acho que eu faria mais vezes, né? Mas como a gente está 12, 13 mil, 14 mil quilômetros de distância e o nosso câmbio também não é tão favorável, é mais difícil assim de pensar em refazer um evento assim, até porque a gente teria que escolher um durante o ano para ir, enfim, né? Eu pretendo, se tudo correr bem, fazer a Maratona dos Dolomitas no ano que vem, né? E vamos ver, não sei ainda. Acho que é muito cedo, assim. A gente vive alguns momentos de incerteza, assim, tanto econômica quanto política, que é um pouco complicado de prever as coisas, né? Sim, sim. Então, tá aí o Roberto falando para não esquecer do Chile. A gente foi para o Gran Fondo do Chile também em 2018, que eu acho que, na minha opinião, da América do Sul é o mais bonito que tem, cara. É um Gran Fondo, vai ocorrer, acho que agora, esse próximo final de semana. Chama Gran Fondo Fim del Mundo, né? A gente fez amizades bem legais com o pessoal lá, enfim. Ele sai cerca de 300 quilômetros abaixo de Santiago e ele vai em direção ao Passo Peuente, na divisa com Chile e Argentina. Dá em torno de Argentina. 150 quilômetros, né? Mas estradas também, é uma época do ano em que as estradas têm 3 metros de neve, de parede, né? Então é o tempo inteiro andando aqui naquilo ali, né? Cara, é muito legal. Aqui no Brasil eu fiz o Gran Fundo do Rio, que foi em Mangaratiba, acho que foi 2019, que é legal, sim, é um evento legal. Tem o seu encanto, tem o seu encanto. Mas eu acho que a nossa organização de eventos ela ainda é um pouco deficitária, assim, desse tipo de evento, tanto em estrutura quanto pro atleta em si, para quem vai junto com o atleta, mesmo durante o evento na estrada. Acho que ele é um pouco deficitário para nós aqui, né? Mas tem vários exemplos fora daqui que são muito legais. Outros, Ruth é um evento que, se alguém puder fazer, tiver a chance de fazer, treinar para ir fazer, é muito bom, sabe? Legal, Muito bom. legal. Isso é verdade, ó, viajar é muito top só pelas pessoas que se conhecem no mundo. Isso é muito verdade, ó, esse terapeuta está falando. Eu Isso aí. concordo em gênero, número e grau. Isso aí Só pelas mesmo. amizades que a gente faz mundo afora, né? É. Não, viajar já é muito legal, né? Viajar para pedalar. Então, quem é amante do ciclismo com a gente, melhor ainda, né? E essa região que eu falo dos Dolomitas, eu tenho um apreço particular pela região, enfim, mas ainda tem toda essa questão, né, essa questão turística da Itália. A Itália é um dos países que mais recebe turistas no mundo, então tem todas as facilidades, né, para quem chega, para quem viaja, de transporte, de comunicação, de hospedagem, de alimentação. Então tem toda uma rota dedicada já ao turismo. É um país que está Ótimo. acostumado a receber turistas o tempo inteiro. Então, enfim, né, por isso que a gente Nossa, é fica fantástico, assim. sugerindo. O que os Dolomitas têm que os Alpes não têm, eu acho que eles são muito mais bonitos, sim, que os Alpes, são muito mais bonitos que os Pirineus. Eu acho que os Dolomitas são fantásticos, assim, se alguém puder pedalar lá. Mas eles não têm uma facilidade tão grande quanto os Alpes, de tu interligar um col com o outro. Eles são meio que retirados. Tem alguns que tu consegue, assim, mas a logística para tu fazer ela precisa ser um pouco diferente, sim. Eu percebi isso em 2017 quando eu fui.
né? Tu consegue fazer, que nem eu fiz num dia, o Passo Sambobo e Passo Gial, só que eles estão Uhum. longe, cerca de 80 quilômetros, né? Sim, Então, sim. vai fazer cento e poucos ali. Eu fiz num dia o Passo Stelvio e o Gávea, no mesmo dia. Mas só que Sim, em 90 quilômetros tu faz 5.000 metros, né? Então sim. é uma coisa que ela é difícil de ser feita, né? Ao lado. São montanhas, são montanhas mais complicadas de subir, assim. As montanhas italianas, elas são mais complicadas, assim. São mais íngremes, elas têm um limite de inclinação maior, assim. Elas Sim. são mais difíceis. Mas elas são altamente factíveis, né? Eu fiz Falzarego, Pordó e Sela no mesmo dia, com Uhum, uhum, 100 quilômetros, eu acho que deu, alguma coisa assim, aham, né? aham, Então, aham. tudo dividido em dias, uma região altamente, aquele norte da Itália, eu costumo dizer assim, que ele é muito mais austríaco que italiano, né? Exato, Ele é exato. muito mais alemão que italiano, assim, a É. hospitalidade é um pouco diferente, mas, cara, é uma região muito bacana de se fazer, assim, Muito linda, muito legal. muito linda. Eu acho que os Dolomitas são muito mais bonitos que os Alpes, muito mais bonitos. Vale muito a pena conhecer quem tiver como Quem fazer. puder, quem puder. E agora sim, Macanhã, quero agradecer demais, demais, demais a tua participação. Muito obrigado por todas as informações. Eu que agradeço o convite, Elisandro. Agradeço o convite, agradeço por me considerar um convidado especial, né? Fico Sem lisonjeado, dúvida. né, com isso, né? E, cara, gostaria de agradecer quem acompanhou aí o interesse no assunto. Sempre que quiser chamar, quiser seguir o conteúdo de Instagram, a gente tem, não é um conteúdo, mas a gente acaba colocando sempre, acho que é curioso para quem se interessa, né? Como eu falei no início, eu sou médico, trabalho como clínico e tenho uma clínica de estética aqui em Caxias, que é a clínica Belift, ela tem Instagram também. E para quem se interessa, né, de fazer alguma aventura dessas, para viajar sem medo, de ter seus seguros em dia, mesmo a bike segurada, eu tenho a minha esposa, Andréia Maurina, ela também tem Instagram, e que ela trabalha com toda essa parte ali, né? Então, dá para fazer de uma forma bem segura e bem tranquila, né? E eu queria de novo te agradecer o convite, estou ali aberto outras vezes se surgir interesse, o Claro. assunto é sempre do meu interesse, né? Sempre falar de bicicleta, de ciclismo é alguma coisa que eu acho legal, né? E poder partilhar o que eu vivenciei, partilhar experiências, trocar experiências com todo mundo, acho que é muito gratificante assim para todos os lados. Assim, a gente aprende bastante. O legal de viajar é justamente como colocaram, é de conhecer pessoas, é de desfrutar do lugar muito mais do que a competição em si. Acho que a competição em si é o de menos, né? Quem tem nível para competir é uma coisa, quem consegue treinar para ir lá e fazer frente no pelotão, que não é alguma coisa tão fácil assim no pelotão europeu, é uma coisa. Agora, para o resto dos simples mortais como a gente, ir participar, conhecer pessoas, desfrutar, parar, bater fotos, comer, conhecer quem está ali de voluntário, sabe? Esses eventos têm muito voluntário, são pessoas de idade que estão ali dando o seu tempo para que a coisa seja legal. Isso não tem dinheiro que pague, isso é muito legal. Vale muito a Isso é, pena. vale muito a pena, né? Então tá, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo que tá também nos agradecendo. Sigam o Macanhã, sigam nossos canais. Obrigado a Beth Piled, que tem o sonho também de pedalar na Itália. Segue os nossos conteúdos, tá? Que a gente sempre vai trazer mais informações. Não perca esse sonho, vale a pena, hein? O Macanhã, a gente já está trocando ideias aí para coisas novas que podem chegar em breve. Então, sigam aí o Macanhã, sigam o nosso canal, que a gente vai, sem dúvida, a gente está evoluindo nos conteúdos, tá? Possivelmente em breve a gente vai estar trazendo materiais direto da Itália. Então, sigam os nossos canais, porque a gente sempre vai evoluir nessa ideia e trocar informações, como o Macanhã falou, é sempre muito legal e muito agradável dentro desse mundo do ciclismo que está
em franca ascensão aqui no Brasil, como tu falou, né? Eu também vejo cada vez mais gente pedalando aí no Brasil. Isso é muito, muito, muito É legal. verdade. Obrigado aí, Roberto. Parabéns aí também pelas tuas aventuras. Obrigado por todo mundo que participou hoje com a gente. E a gente espera vocês aí para os próximos compromissos aqui da semana You Can Go Bike, ainda quarta, quinta e sexta, 8 horas da noite, e sábado, 7 horas da manhã. Só clicar no link da bio, se inscrever, que vai receber os links para as próximas aulas e encontros. Muito obrigado, Macanhã, mais uma vez. Vou fechar aqui a Grande nossa abraço. live. Em breve a gente se encontra para mais conteúdos aí. Falou? Grande E para abraço mais e pedal até também. Grande boa abraço noite aí. para todo mundo aí. Até mais.